Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, chineses revelam a data que Fla anunciará oficialmente Oscar. Mengão oferece 10 milhões a Boca Júnior por goleiro Agustín Rossi. Neto, goleiro do Barcelona, Pulgar não joga no sábado. Roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, galera, muita coisa para falar hoje, mas eu queria dar um recadinho antes para vocês aqui. Se você tivesse uma forma de fazer uma renda extra substancial através de um trabalho inovador, lícito, legal e totalmente da sua casa, você gostaria de fazer? Vou dar um recadinho de 15 segundos do meu amigo Patrick, que vai falar um pouquinho sobre para vocês. Para você que tem vontade de fazer uma renda extra por mês ou talvez viver trabalhando apenas da internet, eu quero te mostrar uma coisa. Olha aqui. Em apenas uma semana, a minha conta, Patrick Feribe, R$ 11.000 em 7 dias. Tem essa possibilidade, existe, é um trabalho honesto e você pode conseguir fazer isso também. Basta clicar nesse link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, que lá eu conto tudo como fazer também grana trabalhando apenas pela internet. Não deixem agora, então, link aqui no comentário fixado para você entrar em contato diretamente com o Patrick para ele te falar um pouco mais dessa nova alternativa de ganho. Vamos lá, galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje aqui. Vai se aproximando aí Campeonato Brasileiro, né? A gente empolgado com a Libertadores. Ontem o Filipão e o Atlético Paranaense provaram no próprio veneno, tropeçaram em casa contra o Estudiantes de La Plata, jogo bem movimentado, inclusive. O Estudiante leva aí a segunda mão para Buenos Aires, para La Plata, né? E aí, meus caros, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: acho que o Estudiantes virou favorito aí. Talvez a gente tenha semifinais aí entre brasileiros e argentinos dos dois lados da chave. Estudiantes me pareceu um bom time, um time bastante organizado. Acho que na Argentina o Atlético não vai ter como virar ou ganhar lá do Estudiantes da La Plata. Aliás, dos que estão vivos na Libertadores, é o maior campeão, com 4 títulos, né? É o time que tem maior número de conquistas dos que estão vivos na Libertadores, né? Campeonato Brasileiro, meu amigo, amanhã tem uma série de jogos, inclusive Avaí e Corinthians. O Corinthians deve ir com time misto, chance do Avaí tirar ponto do Corinthians. Flamengo e São Paulo, os dois com time misto. No domingo, Palmeiras e Goiás, talvez o Palmeiras com time misto também, não dá para se dizer, né? Inter e Fortaleza. O Inter ontem empatou com o Melgar, também não estava o time titular do Inter, o time reserva. Pode ser que eles privilegiem aqui o jogo do campeonato brasileiro contra o Fortaleza. Atlético e Atlético Paranaense, esses sim devem usar um time misto. Rodada que quem deve se dar bem é o Fluminense. Por quê? Porque ele, pela sua incapacidade de continuar nas competições sul-americanas, talvez ele leve uma certa vantagem aí de jogar com o time titular. Meus amigos, e aí, né, falando do jogo contra o São Paulo, né, vale a pena. O Flamengo estava aí uma longa sequência há alguns jogos atrás de não vencer o São Paulo, só que agora o Flamengo tem, quando encontrado o São Paulo, goleado, né? No próximo sábado, 6, amanhã, o Flamengo volta às suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O mais querido encara o São Paulo no Morumbi, às 20h30, horário de Brasília, em jogo válido pela 21ª rodada da competição. Para o confronto, o Fla chega com retrospecto favorável diante o clube paulista em invencibilidade de 3 partidas e 2 goleadas. O Flamengo tem ganho, né, de uma forma avassaladora do São Paulo. Flamengo 3-1
no São Paulo, no Campeonato Brasileiro de 2022 desse ano. O Flamengo ganhou de 3-1. No Brasileiro do ano passado, quando foi ao Morumbi, 4-0 com o Renato Gaúcho no comando e 5-1 no Maracanã. 2 jogos aí onde o Flamengo goleou o São Paulo, tanto no Morumbi quanto no Maracanã. O retrospecto do Flamengo contra o São Paulo é favorável ao mais querido nos últimos 3 jogos entre as equipes, e foram 3 vitórias do Fla. Além disso, durante o período, o Mengão ainda aplicou 2 goleadas, 4-0 e 5-1, ambas pelo Campeonato Brasileiro de 21, né? Todas elas com o Rogério Ceni sendo treinador do São Paulo. Na ocasião, Renato Gaúcho era o técnico que comandava o elenco rubro-negro. Outra vitória foi nessa temporada 3-1 pela segunda rodada da atual competição em disputa. A última derrota do Flamengo para o São Paulo foi na 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou em 2021. Na ocasião, o mais querido perdeu de 2-1 no Morumbi, mas ainda assim foi campeão da competição. Isso porque Internacional, vice-líder, ficou no 0-0 contra o Corinthians no estádio do Beira-Rio. A curiosidade é que o técnico do Flamengo naquele duelo era Rogério Ceni, atual comandante paulista, né? Então, meus amigos, o retrospecto é muito positivo do time do Flamengo contra o São Paulo, principalmente aí no último ano e meio, né? E a gente espera aí que o Flamengo consiga realmente ganhar esses pontos. Aliás, uma vitória do Flamengo pode o aproximar do líder e do vice-líder, né? E aí, meus amigos, é o seguinte: Eric Pulgar foi anunciado ontem, né? Deu entrevista coletiva, mas parece que ainda vai ser preservado pela comissão técnica e nem viaja com o time para São Paulo, né? Time titular do Flamengo deverá ser o seguinte: Santos no gol, Mateuzinho na lateral direita, da mesma forma, Guilherme Varela ainda não foi inscrito no BID, né? Tá demorando a inscrição do Guilherme Varela. Fabrício Bruno e Pablo formam a zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Enquanto Pulgar não joga, Diego Ribas no meio do campo, junto com Arturo Vidal e Vitor Hugo, Marinho, Everton, Cebolinha e Lázaro. Mais ou menos o mesmo time, ou quase o mesmo time que ganhou na última rodada do Brasileirão de 4-1 do Atlético Goianiense. O time titular que venceu o Corinthians na terça, dia 2, passada, provavelmente ficará como opção no banco de reservas. Os novos reforços, Eric Pulgar e Guilherme Varela, não viajam para São Paulo, onde acontece o jogo. O primeiro foi apresentado nessa quinta, dia 4, e fez apenas um trabalho com o restante do elenco. Já o lateral uruguaio não teve o nome publicado no boletim informativo diário da Confederação Brasileira de Futebol. A expectativa da diretoria rubro-negra é que o atleta seja regularizado até hoje, sexta-feira, né? Então, esse deve ser o time do Mengão, meus amigos. Esse deve ser o time do Mengão, né, contra o São Paulo de novo. Pô, um jogo extremamente importante aí para que o Flamengo possa mostrar o seu futebol e, quem sabe, aí avançar no Campeonato Brasileiro também, né? E aí, meus amigos, né, para trazer novas notícias para vocês aqui, né, um treinador muito importante da nossa história, o Jorge Jesus, ontem estreou com um pé direito lá na Copa UEFA, na Liga UEFA. Se vocês lembram muito bem, ele foi eliminado pelo Dinamo de Kiev com o Fenerbahçe na Liga dos Campeões, foi para as semifinais, foi ali para fase de grupos, para o que antecede a fase de grupos na Liga Europa, e o que aconteceu é o Fenerbahçe ontem ganhou de 3-0 em casa no jogo da ida, contra o time do eslovaco, né? E aí, meus amigos, quem está recebendo todas as homenagens possíveis e encantando o povo é o William Arão. A apresentação de gala de William Arão no Fenerbahçe. Notícias de última hora do Fenerbahçe. A estrela do futebol, William Arão, que o treinador Jorge Jesus trouxe persistentemente para a equipe do Fenerbahçe,
fascinou os adeptos com seu desempenho no jogo de qualificação da UEFA Europa League, disputado contra o eslovaco. A estrela do Fenerbahçe recebeu nota máxima dos torcedores pela sua atuação de ontem. Transferido do Flamengo, Arão se adapta cada vez mais ao Fenerbahçe com o passar dos dias. Ele continua a construir sobre ele a cada jogo que passa. A estrela do Fenerbahçe obteve uma ótima estatística ao jogar com uma precisão de passe de 92%. Ele mostrou sua qualidade com os principais passes que fez. Arão, que venceu 6 lutas duplas que enfrentou no jogo contra o eslovaco, conseguiu vencer todas as lutas aéreas. O craque do Fenerbahçe conseguiu atingir um nível diferente com Jorge Jesus, como no passado. A atuação do Arão, que teve sua temporada mais produtiva com Jesus jogando pelo Flamengo, tornou-se um raio de esperança na nova temporada. Afirmou-se que o treinador do Fenerbahçe, Jorge Jesus, parabenizou especialmente Arão após a partida contra o eslovaco. Arão limpou a ferrugem dos olhos da plateia, que engraçado esse termo, com sua atuação na frente como líbero. O contrato de Arão com o Fenerbahçe, cujo de mercado atual é de 7 milhões de euros, termina em 2024. Ou seja, meus amigos, a galera... vale a pena lembrar, Gustavo Henrique estreou ontem também, hein? Não foi só o Arão, Gustavo Henrique estreou ontem também. Eu vi o jogo, passou em direto aqui em Portugal, ao vivo aqui em Portugal, no Canal 11. O Arão realmente jogou muita bola e estreou muito bem também o Gustavo Henrique, galera. Os jogadores do Flamengo fazendo as suas debutâncias aqui na Europa, no Fenerbahçe, e começando muito bem, meus amigos. Assim, sucesso aí ao Jorge Jesus, ao William Arão e ao Gustavo Henrique também, jogadores que foram campeões com a camisa do Flamengo e que estão fazendo sucesso lá com o Jorge Jesus. E aqui no Record, meus amigos, aqui no Jornal Record, em Portugal, Flamengo é sempre notícia aqui também. Gabigol recorda premonição de Jesus no Flamengo. Olhei para ele e disse: esse tipo é louco. Avançado comentou numa entrevista dos tempos que trabalhou com um treinador português. A passagem de hoje no Jornal Record aqui de Portugal. A passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo continua a ser recordada pelos jogadores com quem o treinador português trabalhou, numa época gloriosa para o clube carioca, que também ganhou a Taça Libertadores, o Brasileirão, o Campeonato Carioca, a Supertaça do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Gabigol, que ainda hoje se mantém no Flamengo, é um deles. O avançado deu entrevista ao canal Fui Clear e revelou como era o trabalho com Jorge Jesus. Ele mudou muita coisa fora de campo. Isso influencia lá dentro. O chegar cedo, os treinos, o estar sempre em cima, a preparação do jogo. Era incrível, começou a dizer o antigo jogador do Benfica. Gabigol contou que Jesus chegou a ter uma premonição. Acho que era o 3º jogo dele, ou talvez o 4º. Mostrou um vídeo de um atacante e explicou. Ele faz esse movimento. E quando defrontarmos o Salah na final do Mundial, olhei para ele e disse: esse tipo é louco. O que é que ele está a dizer? O Flamengo de Jorge Jesus acabou mesmo por defrontar Salah do Liverpool no Mundial de Clubes. O avançado acrescentou: ele é muito diferente. Eu chego cedo, mas ele conseguia chegar mais cedo ainda. Era incrível. Meus amigos, aí o Jorge Jesus realmente é um herói na história do Flamengo. Hoje nós estamos muito felizes aí com o Dorival. O Dorival tem se mostrado um treinador excepcional, mas a gente não pode negar aí que o Jorge Jesus é ídolo eterno. Ontem, pessoal, foi a apresentação do Eric Pulgar, que eu já disse a vocês que não vai jogar, não vai entrar em campo contra o São Paulo, como se esperava. Nos jornais italianos, Flamengo, Pulgar se apresenta, ambiente é maravilhoso, Vidal e Isla me deram garantias. Eric Pulgar, meio-campista chileno que passou há poucos dias da Fiorentina para o Flamengo, se apresentou como novo jogador
do time brasileiro em entrevista coletiva. Quando percebi que as negociações estavam tomando um rumo muito específico, conversei com Vidal e Isla. Eles garantiram o time e a torcida. Há um ambiente maravilhoso aqui. Quem vem vestir essa camisa tem como objetivo ganhar o campeonato ou até a Libertadores, né? Então, uma passagem lá aos jornais italianos falando da contratação do Pulgar e da entrevista coletiva, né? Mas, meus amigos, Flamengo pode ganhar milhões aí com venda de zagueiro. Aí você já fala assim, meu Deus, quem é? Pois é, Mourinho faz Roma começar a criar ninho e Fla se prepara para embolsar 7 milhões de reais, o negócio esquentou. A diretoria do rubro-negro atua no mercado em busca de contratações, mas pode ter um alívio financeiro com a venda de mais um jogador das categorias de base. Aos 21 anos, o zagueiro Natan, ex-Flamengo, atualmente no Red Bull Bragantino, despertou o interesse da Roma. Segundo informações da imprensa italiana noticiadas pelo O Dia, a equipe está disposta a investir cerca de 10 milhões de euros, cerca de 53,36 milhões de reais, ao preço atual, com a jovem contratação. A equipe rubro-negra tinha 60% dos direitos do zagueiro. Mas após uma operação que rendeu 27 milhões com o time de Bragança Paulista, o percentual caiu para 12%. Diante disso, o Dares ainda pode lucrar com a transação. Vale destacar que o mecanismo da FIFA, o Clube Carioca, ainda teria mais 2%. Se o negócio for conduzido e a Roma desembolsar os 10 milhões de euros, 53,36 milhões de euros por 100% dos direitos do zagueiro, o Flamengo receberá perto de 7,50 milhões de reais. A negociação ganhou força nas últimas horas e pode ser concluída rapidamente. Natan é atualmente um dos destaques do Red Bull Bragantino, onde tem conseguido manter a consistência nas partidas. E conta com o companheiro Léo Ortiz. Em 27 partidas disputadas na temporada, foram 3 gols marcados e uma assistência. Está aí, meus amigos. Natan foi para o Bragantino, teve oportunidade e pode ser vendido aí por 10 milhões de euros. 10 milhões de euros para a equipe da Roma, né? Falando aí em 10 milhões de euros, meus amigos, falando em 10 milhões de euros, jornais da Argentina começam cada vez mais a divulgar a possível contratação do goleiro Agustín Marquesan, né? Agustín Marquesan passa aí confundi. Agustín Marquesan era o goleiro que, inclusive, é goleiro aqui do Porto, né? E o Agustín Marquesan, inclusive, já foi negociado com outro clube na Espanha, deve jogar no Vila Real da Espanha. O Flamengo perdeu a oportunidade de contratar esse jogador. Mas os 10 milhões, segundo a imprensa argentina, o Flamengo pode pagar aí no Agustín Rossi do Boca Juniors. A diretoria rubro-negra segue atuante no mercado em busca de reforços visando a temporada de 2023. O Flamengo está em quinto no Campeonato Brasileiro da Série A com 33 pontos, 9 atrás do líder. Desde a chegada de Dorival Júnior, o rubro-negro vem de 4 vitórias consecutivas no Brasileiro, ou seja, somando 12 pontos dos 15 disputados. O clube tem um dos plantéis mais valiosos do futebol nacional. Mesmo assim, mantém-se no mercado à procura de reforço. A diretoria do Flamengo vem acompanhando a situação do goleiro Agustín Rossi, do Boca, com vistas à próxima temporada, e pretende fazer uma proposta de cerca de 2 milhões de reais, cerca de 10 milhões, 2 milhões de reais, 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões de reais na cotação atual. Porém, o que dificulta é que o Boca só aceita negociar o arqueiro com um valor perto de 20 milhões de dólares, 105 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que Rossi tem contrato com a equipe até junho de 2023 e não tem a intenção de renová-lo. Ou seja,
você estará livre no final do ano para assinar um pré-contrato. Diante das negociações com o time rubro-negro, o goleiro virou dúvida para a próxima partida do Boca, marcado para o próximo sábado. Aos 26 anos, Agustín Rossi é um dos xodós da torcida do Boca Juniors. O goleiro chamou a atenção da cúpula do Flamengo para reforçar a posição para a temporada de 23. Apesar da chegada do Santos ao título, o mais querido ainda do Santos, goleiro, precisa de mais uma opção, já que o Hugo vem oscilando e o contrato de Diego Alves é até a final da temporada. Aí, meus amigos, eu falei agora de um goleiro, né, que teoricamente era um goleiro que o Flamengo vinha aí, o Agustín Marquesan está indo para o Agustín Marquesan está indo, né, o goleiro do Porto. Está saindo do Porto, mas tem outro goleiro também que o Flamengo toda hora falava, é o goleiro Neto do Barcelona. Muita gente dizendo, goleiro Neto do Barcelona, goleiro Neto do Barcelona. Meus amigos, acabou o sonho de Neto no Barcelona. Fechado, Neto do Barcelona vai assinar com Bournemouth. O goleiro do Barça não facilitou sua saída, mas depois de rejeitar várias ofertas, parece que o Bournemouth conseguiu convencer o goleiro brasileiro. O FC Barcelona acelera a operação da saída do Culé e já se prepara para se despedir de Neto Murara. O goleiro brasileiro mal teve minutos com a equipe do Barça e queria sair em busca de um novo time que pudesse lhe dar um papel maior. O goleiro do Barça está em negociação com várias equipes, como foi o caso do Celta, que acabou rejeitando, assim como fez com o Napoli e Fulham. Finalmente, conforme confirmado por Fabrício Romano, será a Premier League quem assumirá a transferência do goleiro do Barça. Mas não será o Fulham, e sim o Bournemouth, né, que acabou se apresentando para convencer o clube bulgrana quanto a Neto e ter de acabar de fechar o acordo com as partes e confirmar a transferência. O jogador brasileiro viaja para a Inglaterra nas próximas horas e passa por exame médico com a equipe britânica. Ou seja, muita gente sonhando com o Neto vestindo a camisa do Flamengo. O Neto aí, meus amigos, como diz aí a notícia, Fabrício Romano é o mesmo cara que trouxe o Oscar para o Flamengo, entre aspas, né? Então, meus caros, Neto está indo para a Premier League, está indo para o Bournemouth, aliás, linda cidade praiana, no sul da Inglaterra, vai ser feliz lá e vai conseguir jogar um bom futebol lá, e o Flamengo acho que vai ficar mesmo atrás do Agustín Rossi. Meus amigos, negociação do Oscar não para de ser falada no mundo inteiro, né? Então, tudo está sendo revelado ali, tudo está sendo falado, jornais ingleses, jornais de todas as partes do mundo falando da contratação, né, do jogador pelo Flamengo. E aí, meus amigos, os jornais ingleses fazem hoje uma relação muito interessante. Oscar encontra amigo de longa data, Davi Luiz, no Flamengo. Jogadores jogaram juntos em clube inglês e na seleção brasileira. O Flamengo não para de trazer novos reforços para essa temporada. O mais novo contratado pelo rubro-negro é Oscar, que jogava pelo Xangai Port e defenderá o manto até o final do ano. O Meia já havia anunciado a sua vontade de ir para o Fla e com certeza vai se sentir em casa na Gávea. Em especial porque já tem amigos no elenco, como o zagueiro Davi Luiz, com quem trabalhou em 2 times. Oscar e Davi Luiz estiveram juntos no Chelsea por 4 temporadas. Pelo mesmo time, o zagueiro e o meia venceram a Liga Europa de 2012, ano em que se conheceram. Premier League de 2015 e 2017. Os dois fizeram parte, em mais de uma ocasião, da mesma lista de selecionados para defender a amarelinha. A seleção brasileira, os dois conquistaram a Copa das Confederações em 2013. Davi Luiz até agitou os torcedores do Mengão durante um período de conversa com o Flamengo para trazer Oscar. O zagueiro fez comentários na foto do meio-campista com emoji dos olhos.
A interação em tons de brincadeira mostrou que o atleta do Fla está seguindo os passos do companheiro e aumentando a ansiedade dos rubro-negros. Oscar, que já está no Brasil, postou uma nota de despedida do Xangai Port, falando sobre a gratidão que o jogador tem pelo clube e, claro, as chances de um retorno. Até breve, diz ele. A equipe chinesa retribuiu o carinho com um post dizendo que amaram o meio-campista, mas confirmou os rubro-negros que o atleta estava de saída. De acordo com o Flamengo Oscar, o acordo entre Flamengo e Oscar já está fechado, agora só faltam detalhes burocráticos para que o negócio de empréstimo seja fechado. O jogador concordou em reduzir o salário para voltar ao Brasil. Meus amigos, mas o mais importante disso tudo é o seguinte: na China já dão até a data oficial do anúncio de Oscar. Jornal chinês: Oscar está prestes a ser concluída e o anúncio oficial será feito na próxima terça-feira, com um corte salarial de 90%. Flamengo planeja anunciar o Oscar antes do jogo contra o Corinthians. Eu dei essa notícia ontem à noite e os chineses estão dando hoje de manhã. Segundo relatos da mídia brasileira, a transferência de Oscar para o Flamengo está concluída. Os dois lados já estão discutindo como anunciar oficialmente a contratação. De acordo com o plano atual, o Flamengo está pronto para jogar no Maracanã na próxima terça-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América contra o Corinthians. O contrato de Oscar com o Flamengo vai até o final de 2022 e o jogador, o 10 mais bem pago do mundo, concordou em reduzir seu salário para cerca de 10% do que ganha atualmente no Xangai Port. Oscar está no Brasil há algumas semanas, mais precisamente em São Paulo, onde mora a sua família. Assim que os documentos de confirmação da transferência do Seaport chegarem, Oscar estará a caminho do Rio de Janeiro, onde poderá representar o time nas semifinais da Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Mas as inscrições para a Copa do Brasil já estão encerradas. O meia é a quinta contratação do Flamengo nessa janela de transferências e a estreia de Oscar no Maracanã deve acontecer na próxima terça-feira, às 20h30, horário de Brasília, entre Flamengo e Corinthians. Ou seja, meus amigos, todo mundo já sabe que o Oscar é jogador do Flamengo. E falta aí detalhes burocráticos para que essa operação termine. Quero saber de você, amigão. Está feliz com a contratação do Oscar? Escreva aqui nos comentários. Amigão, tá vendo aquela placa ali, ó? Deixa eu botar aqui, ó. 100 mil inscritos. Você pode concorrer ao sorteio de 2 camisas do Flamengo. O que você tem que fazer? É ficar até o final desse vídeo aqui, depois ir ali no canal do Flamenguista em Portugal, procurar um vídeo que está escrito assim, 105 mil inscritos e Oscar é do Mengão. Assiste o vídeo lá, pega as instruções e você pode concorrer a sorteio de 2 camisas oficiais do Flamengo. Não perca tempo. Saindo agora aqui do vídeo, você vai entrar no canal e vai lá ver como concorrer desse sorteio. E se você é apaixonado por camisas oficiais do Flamengo, estou aqui com uma camisa linda do Mengão, uma semipolo aqui da Brasiline, eu vou te ensinar como você compra camisas oficiais do Flamengo com enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99, né? Aí primeiro vocês vão, primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. OK? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro.
Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Pessoal, mais tarde, a live de tarde hoje, pouquinho mais cedo, 2h30 da tarde, vai ser direto do Estádio da Luz. Se você tem curiosidade de conhecer o Estádio da Luz, o estádio do Benfica, estarei hoje no jogo da estreia do Benfica no Campeonato Português, Benfica e Arouca. Vou fazer a live direto lá do estádio. Então fica ligado aí para que você possa conhecer o Estádio da Luz também, a gente prosear em relação ao nosso Mengão. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.